Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, nono ano. Aqui é o professor Marinaldo, mais uma vez, para uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje, gente, nós vamos tratar do contexto social, cultural e histórico da produção de textos literários, tá bom? Então, antes de tudo, né, vamos conhecer aqui rapidamente a definição de literatura. Uma definição bem simples, tá bom? Tranquila. É a arte da palavra. Aí, poxa, professor, só isso? Ou a arte de bem escrever a palavra, né? Por quê? Porque esse tipo de texto é muito usado pelos poetas, tá certo? Os compositores de música também. Então, essa parte mais teórica, gente, vocês vão fazer a leitura em casa, tá? Com o recebimento dos slides, tá bom? Então, eu vou só explicando aqui. Veja, no nosso cotidiano, nós temos as palavras com um valor utilitário e temos as palavras que adquirem um valor artístico, tá bom? Então é basicamente isso que nós vamos ver aqui. Qual a diferença básica do texto literário para o texto não literário? E vou fazer alguns comentários sobre a questão social, cultural e histórica, tá? Bem, então lá embaixo, ó, a literatura se reveste de grande importância porque é a expressão do ser humano e da vida. E porque retrata épocas, costumes e ideias. Então, atenção a essa frase aí, ó. Porque retrata épocas, costumes e ideias, tá bom? Então, vamos entender o porquê aqui. Então, para nosso uso, o objeto de trabalho, eu peguei essa composição maravilhosa aí de Vinícius de Moraes e Toquinho, tá certo? Eu não vou cantar aqui, né? Porque da última vez que eu cantei, o pessoal tentou invadir o estúdio para me atacar. Mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir o seu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Desculpa ali, não dá para ler aquele pedaço, porque ficou um pouco encoberto, mas aqui já é suficiente, tá, gente? Então, vamos entender aqui o porquê, né, dessa composição no seu momento histórico, cultural e social. Então, passando assim adiante, nós podemos fazer a seguinte pergunta. O texto fala sobre qual assunto, né? Aí, lógico, vai entrar a subjetividade, né? Você pode achar uma coisa, ou de repente também não achar nada, e eu posso achar uma interpretação diferente da sua, tá bom? Então, o texto fala sobre qual assunto? Veja, no meu entender, né, eu vejo ali um amigo, né, falando para o outro que este outro cometeu algum deslize ali com a sua senhorita ou com a sua senhora, não é verdade? E que ele abusou tanto ali, né, de uma determinada situação que, no meu entender, foi de infidelidade, que chegou um momento, né, que a casa caiu. Veja, então a gente começa a entrar no sentido, numa semântica aí figurada, né, no sentido figurado da palavra. A casa cai, ou seja, deu errado para aquele cidadão que de repente ali estava com uma outra pessoa, né? Vamos usar a palavra aí, traindo a sua companheira, né? Estou entendendo desta forma. Então, o assunto aí basicamente seria a traição, né? Assim, no meu entender, você pode ter uma outra compreensão também. Bom, o texto traz informações sobre algum fato que acontece atualmente ou apenas em sua época de produção. Fica essa pergunta, já que os textos literários, como eu falei, eles vão se comportar com uma determinada característica de um determinado momento histórico ali. A época desse cidadão que compôs a música, né? Ele de repente passou por tal situação, compôs, né? É o que o poeta também sente no texto literário que ele de repente está sendo expresso, ou de repente também ele criou, né? Mas entendamos que esta informação ela pode ser semelhante a um dado atual, tá certo? Então aí tem essa relação histórica por esse motivo aí. E social porque socialmente também e até culturalmente, né, em nosso país, assim, eu posso pegar o exemplo do nosso país, não vou falar de outros, não são todas as pessoas, né, entretanto há essa questão do envolvimento, né, amoroso com mais de uma pessoa. Seguindo aqui, vamos encontrar
linguagem literária e não literária. Eu já comecei, né, a explicar um pouco da diferença, mas vamos ver aqui de maneira mais didática, tá bom? Diretamente. Como distinguir aí, na prática, a linguagem literária da não literária? Veja, a linguagem literária, ela é conotativa, tá? O que é uma linguagem conotativa? Gente, é o sentido figurado ali, né? Ela vai adquirir uma outra semântica. Quando você pega uma palavra em um determinado contexto, ela pode ter o seu sentido objetivo, né? Que é a parte não literária, ela pode ter o sentido denotativo, que assim chamamos, né? E também o sentido conotativo, tá bom? Então, o que é linguagem literária conotativa? Quando aquele texto vem com sentidos mais amplos, tá certo? Você tem uma dada palavra, ela sai do seu sentido direto, né, do seu sentido real, e vai tomar aí outras interpretações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? E a não literária, eu já falei, é a denotativa, aquela linguagem direta, objetiva, tá? É o sentido próprio da palavra, tá bom? Adiantando para nós vermos aqui. Então, fazendo um adendo, gente, para a gente quebrar uma barreira aqui, que eu vejo que é bastante comunicada, tá? Nada contra você usar um recurso de memorização, denotação, o D, né? Então muita gente fala assim, é o sentido do dicionário. Olha, eu ficaria um pouco, assim, um resguardo ali, um cuidado. Eu preferiria falar do sentido direto da palavra. Por quê, professor? Porque, veja, se você pegar um dicionário, você pegar a palavra lá, crânio, pode abrir seu dicionário aí, procura lá crânio, vai ter caixa óssea, né, onde se contém ali ou está contido o encéfalo. E depois você vai ter embaixo também crânio no seu sentido conotativo, falando que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que detém um certo saber. Então veja, no dicionário também tem a conotação, tá certo? Então eu prefiro, né, assim, dizer que a denotação é o sentido próprio da palavra, o sentido real. Não estou dizendo que se você já estudou desta forma para memorizar, eu só estou explicando o quê? O dicionário também tem o sentido figurado da palavra, tá? Então lembre-se, denotação, sentido real, direto. Exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade, né? Veja que voava, gente, a semântica que esse verbo adquire aí é o outro. Professor, semântica no verbo, semântica não é uma coisa à parte. Olha, semântica está em tudo, pessoal, né? Eu sei que, de repente, uma gramática, um livro, de repente traga isso de maneira separada, mas o verbo tem semântica. Se você fala o pássaro voava pelo céu da cidade, é o sentido real, né? Relampejou durante a noite, sentido real. Agora, se você pega este verbo e o coloca em uma outra situação, como a de baixo ali, ó, o carro voava pelas ruas da cidade. Você já viu um carro voando? Ah, professor, eu vi em um filme no futuro, filme de ficção científica. Mas, de verdade, ainda eu não conheço carro voando. O que é que o cidadão quis dizer aqui, o carro voava pelas ruas da cidade? Que ele estava em alta velocidade. Percebeu que a semântica muda? Você percebeu que esse sentido aí, ele vai dar essa ideia de que a pessoa estava dirigindo aquele carro de maneira muito rápida, né? O carro estava rápido, estava voando pelas ruas, tá? Seus olhos relampejaram de ódio, ó, pelo amor de Deus, né? Coisa ruim, você tá com tanta raiva. Seus olhos relampejam, né? Não, né? Então, assim, veja que denotação, sentido real, tá? Conotação, sentido figurado. Professor, por que o senhor está trazendo isso como revisão para nós? Porque os textos literários estão carregados, gente, do sentido conotativo, tá bom? Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam entendendo aí, tá, pessoal? Então, assim, eu fiz um texto ali, né? Eu tive a ousadia de criar aquele texto A. Veja, Pedro planejou sair mais cedo do trabalho hoje, mas algo deu errado e ele não conseguiu isso. Veja, esse algo deu errado denotativo, né? Veja que ele está no sentido real. As palavras ali estão me dizendo algo que impediu que Pedro saísse mais cedo do trabalho. Já no texto B, pegando como objeto duas estrofes aí da composição maravilhosa que eu já citei de Vinícius e Toquinho, lá na segunda estrofe, ó, no primeiro verso, tem sempre o dia em que a casa cai. Ele não está falando da casa, o prédio cair literalmente, né? Esse sentido aí também é que algo deu errado. Algo deu errado em quê? Naquela interpretação, pessoal, no começo da aula que fizemos, que ele, de repente, ali, na minha interpretação, ele tem um envolvimento com outras mulheres, a atual descobre e a casa caiu. Então, conotação. Vocês estão entendendo o que é o texto literário? Tá certo?
O professor me deu outro exemplo. Veja, quando você estudou aqui conosco os gêneros os gêneros textuais dentro do jornal, né? Você pegou, por exemplo, o editorial, né? Você pegou ali, você leu a própria notícia, você percebe que no jornal aquilo é o sentido real da palavra, o sentido direto da notação, não é? Essa é a diferença. O literário ele vai caminhar pelo campo da subjetividade, pessoal. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam entendendo aí, tá bom? Bom, novamente, né? Vamos ler com atenção os textos a seguir e vamos comparar as duas linguagens. Veja, no textual tem a palavra amor, do dicionário Aurélio aí, ó, de língua portuguesa, tá? Vamos ler só o primeiro sentido dele ali, ó. Substantivo masculino, né? Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou seja, de outra pessoa, né? Ou de alguma coisa. Amor ao próximo, amor ao patrimônio artístico e sua terra. Vou só ler esse aí. Então veja, é o sentido denotativo. E aí eu entendo quando algumas pessoas falam que é do sentido do dicionário, porque realmente está no dicionário. Mas se você, como eu falei, procurar no dicionário, também, se você for buscando lá os outros sentidos, você vai encontrar também figurados. Mas aqui eu estou vendo literalmente o valor direto da palavra amor, tá certo? Já no texto B, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, né? É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Luiz de Camões aí, tá? Então veja, esse outro texto, veja que a palavra amor já tomou outra semântica. Que semântica? Eu estou usando o sentido conotativo, tá? É este aí que vai aparecer bastante nos textos literários. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo. Então, você deve ter notado aí, né, que os textos, né, utilizam linguagens diferentes. Então, o texto A, como eu falei, ele usou a linguagem objetiva científica, sem a preocupação artística, né? Já o texto B, ele foi ali mais subjetivo, né? Ele tratou do mesmo assunto, entretanto, com a preocupação literária e artística, tá? Espero que vocês tenham percebido essa diferença aí, que é muito importante para os nossos textos literários. Então, seguindo, nós vamos encontrar agora, falando um pouco, né, do contexto social, cultural e histórico, novamente, dos textos literários. Então, veja que essa composição aí, pessoal, é de 1972, a que eu utilizei no começo, né, chamada regra 3, tá? Então eu tenho aí, ó, a pessoa, o poeta, o escritor, que ao sentar, né, a sua mesa, né, para compor, para escrever, logicamente ele pode falar influenciado pelo seu tempo, né? Então por isso que fala-se em contexto social, cultural, histórico, porque ele está produzindo algo da época dele, que gerou ali para ele uma certa influência, né? O local onde ele vive, as experiências que ele passou, tá certo? Ou de outra pessoa também. Então é basicamente isso aí, tá? Bem, contexto social dos textos literários. Então, já falei, né, rapidinho, e vou dar um reforço aqui, tá bom? Com relação a essa composição regra 3, aqui foi uma pesquisa que eu fiz, tá, pessoal? É uma entrevista dada por Toquinho à revista, que ali está o nome, tá? No mês de junho de 2012, tá bom? Então, ele falou aqui que essa composição de regra 3, ela foi composta ali e por esse cidadão aí, né, o Vinícius, ele informou que Vinícius fora casado 9 vezes, né? E aí dizia o Vinícius, né, que ele era homem de uma mulher só de cada vez. Então a gente já começa a entender que essa regra 3 realmente pode ter acontecido na vida do cidadão, né? Então ele compôs aí, né, então um certo alguém, amigo dele, dizendo, né, para ele, lá no comecinho tinha tantas você fez, né, que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Ou seja, sucessivas vezes ele se envolvendo com outras mulheres, até que aquela amada dele deseja sair do lar, né? Então é isso. Então, no momento cultural, né, forte isso, né? Nossa sociedade ainda tem
coisa machista, né, de o homem ter várias mulheres, tá? Então só trouxe 2 tópicos aí, o homem ter mais liberdade, tá certo? Que eu trouxe um breve resumo aí da biografia de Vinícius, né? Vocês que quiserem pesquisar, eu aconselho, tá bom? Nosso poeta aí, poeta brasileiro, data de nascimento aí, ó, 1913, né? Falecimento em 1980. Vale a pena pesquisar, pessoal, um grande compositor, tá bom? Enfim, o contexto cultural, como eu havia dito, homens, né, têm essa liberdade culturalmente, tá? Então veja que é lá daquela época dele, ainda esse texto traz para o momento atual uma relação ainda muito forte. Então tem esse momento cultural histórico, né, que agora vamos falar também. Professor, e é tudo ali junto, não tem como separar não. Gente, é muito próximo essa relação do histórico cultural, tá? E social também. Praticamente os 3 ali vão tratar basicamente das mesmas características ali. Para separar isso um do outro fica um tanto complicado. É só você observar aqui que no contexto histórico também, ó, ser comum, né, o homem relacionar-se com várias mulheres ao mesmo tempo. Isso aí, pô, professor, você está falando de um assunto tão delicado, verdade. Estou trazendo de acordo com a composição, só para explicar, tá, para vocês essa relação do texto literário no contexto histórico, tá? Não estou dizendo que todo mundo faz isso não, tá, gente? Tô falando que às vezes acontece com algumas pessoas, tá? As pessoas expressam suas paixões. Veja, isso é uma coisa histórica. Não é da nossa cultura expressar os sentimentos. Ah, professor, mas eu não escrevo. Tudo bem, você não escreve, mas você em um dado momento, ou talvez até escreva, em um dado momento você expressa sua paixão, uma paixão por alguém, ou até por um animal também, né? Até um objeto, como foi colocado, não é verdade? Então, assim, é só para você começar a ter uma ideia aí dessa questão do contexto histórico, tá, gente? Que aí a literatura ela vai trazer para nós essas realidades de uma determinada época, passando por outra, até chegar à nossa, tudo bem? Resumo da biografia de Tolkien aqui rapidinho, também aconselho quem quiser pesquisar na internet, tá? Grande compositor, tá vivo, né? Por isso está ali a data de nascimento, 1946, tá bom, pessoal? Bom, gente, então eu vou encerrando por aqui, tá? Com a dica de leitura, Memórias Póstumas aí de Brás Cubas, tá bom? E Vidas Secas, tá? Vocês, na internet tem, gente, no domínio público, tá em PDF, grátis, pessoal. Aproveitem essa questão da internet, quem tem como acessar, tá certo? Bom, para mais informações, quando vocês receberem o material, tem aqui um endereço eletrônico também, pessoal. E o nosso resumo, já está dizendo resumo, vou ser bem breve, tá? Bom, a literatura é a arte da palavra, ou a arte de escrever bem a palavra, né? Em nosso cotidiano, as palavras têm um valor utilitário. Nós vimos isso aí, né? E no texto literário vão adquirir um valor artístico, tá certo? Denotação versus conotação, né? Tomar cuidado aí, denotação no sentido próprio da palavra, sentido direto, conotação no sentido figurado, tomando aí as mais diversas semânticas aí que você possa imaginar. E os textos literários e seus contextos, aí você viu no contexto social, cultural e histórico, usando como nosso objeto de estudo a composição regra 3. Gente, agradeçamos a Deus, né, por essa oportunidade, né? Oremos a Ele para que tudo volte ao normal, tá certo? Fé, força e foco, fiquemos com Deus e até a próxima, se Ele permitir.